Olá, 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 tudo bem com vocês? E aí, pessoal, prontos para mais uma aula? Hoje, então, nós vamos resolver exercícios de crase, ok? Então, pega aí o material de vocês e vamos para a nossa aula, exercícios de crase, ok? Vamos lá. Primeira questão. O sinal indicativo de crase é necessário em. Então, vamos lembrar quando é que nós precisamos nos utilizar da crase, tá? A crase, ela é a sobreposição de a, tá? Quando tem um verbo que pede a regência da preposição a, seguida de um substantivo feminino que pede o a, tá? Então, eu tenho a mais a, eu vou ter crase, ok? Então, vamos identificar aqui na nossa questão onde é necessário o uso da crase, ok? A venda de computadores chegou a reduzir o preço do equipamento. Por onde eu começo? Como eu já falei em aula para vocês, o que manda na oração é o verbo. Tá. Então, aqui, a venda de computadores chegou a reduzir o preço do equipamento. Quem é o verbo? O verbo principal dessa oração é o verbo reduzir. Para eu descobrir qual é a regência desse verbo, eu pergunto a ele: quem reduz, reduz algo, tá? Então, aqui, ó, vejamos, ele não pede a regência da preposição a, tá? E outro motivo, o preço é substantivo masculino, tá? Então, diante de substantivo masculino, eu também não posso utilizar crase, tá? Então, alternativa A, errada. B, os atendentes devem vir a ter novo treinamento. Devem vir a ter novo treinamento. Vejamos, aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Devem é o meu verbo auxiliar e o vir é o principal, ok? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo aqui, ele rege a preposição a. No entanto, ele está seguido de outro verbo, tá? Diante de verbo, eu não posso colocar crase, ok? Não posso colocar crase diante de verbo. Então, aqui, ó, a alternativa B também está errada, ok? Alternativa C. É possível ir às aulas sem levar o notebook. É possível ir às aulas sem levar o notebook. Vamos lá. É possível ir às aulas. O verbo aqui, ó, principal é o ir, ok? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo, peraí, deixa eu arrumar aqui. O verbo, ele pede a preposição a, ok? Aulas, ele é o quê? Um substantivo feminino. Então, aqui ele também tem o artigo a, ok? Então, eu tenho uma sobreposição de as, ok? Então, a mais a, crase, a, tá? Então, aqui na alternativa C, ó, aqui na alternativa C, as aulas. Vejam, plural, plural. Então, eu posso colocar crase. Tudo bem? Vejamos por que, então, a D e a E eu não consigo fazer isso.
Não desejo a ninguém uma vida infeliz. Desejar. Quem deseja, deseja algo ou alguma coisa. A alguém. Tá? Então aqui ele pede a preposição a. Só que ninguém é pronome. E eu não posso colocar crase diante de pronome, ok? Então aqui a D também está errada. E a instrutora chegou a tempo para a prova. Tempo é substantivo masculino. Então eu também não consigo colocar crase aqui, tá? Então a alternativa correta para a gente é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Tudo certo? Conseguindo acompanhar? Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa em que, na frase que completa o enunciado a seguir, o emprego da crase está em conformidade com a norma padrão da língua, tá? Então, aqui nós temos a seguinte frase: as profissões do futuro trazem novas exigências. E aí nós temos que achar a alternativa que melhor completa essa frase, ok? Vamos lá. Vocês perceberam aqui que há pronome, numeral e eles possuem crase. E a Pro falou na questão anterior que a gente só usa crase diante de palavras femininas, tá? Que a gente não usa crase diante de pronomes. Então vamos lá. Há somente na língua portuguesa 3 pronomes, ok? Que podem receber crase. Aquele, aqueles, aquela, aquela e aquilo, ok? Esses daqui são os únicos pronomes que podem receber crase, tá? Por quê? No pronome, aqui, por exemplo, aquele, o a, ele faz a função do artigo, ok? Ele faz a função do artigo. Então, quando eu tenho um verbo que rege a preposição a, eu vou acraseá-lo. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos lá. Aqui, só de olhar as nossas alternativas, a gente vai por eliminação, uma questão bem fácil, bem óbvia, tá? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui pela D. Quem é pronome? Ela obedece a algum desses pronomes que podem receber crase? Não. Então está errada. Há uma aqui no. Opa, errado. É numeral. Então também não posso, tá? Todos, pronome indefinido, também não posso. Qualquer, também, pronome indefinido, então também não posso. Quem sobrou? Alternativa A, aqueles, tá? As profissões do futuro trazem novas exigências a alguém, a quem? Aqueles que buscam inserção nessa nova realidade. Então, aqui na alternativa 2, a questão A é a correta. Tudo bem, pessoal? Tudo beleza por enquanto? Opa! Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Questão 3 agora para a gente na tela. Assinar a alternativa em que a frase atende à norma padrão, considerando-se os aspectos de regência nominal, verbal, uso ou não do acento de crase e colocação pronominal. Então, 4 conteúdos em uma mesma questão, tá? Nessa questão aqui também nós vamos começar a corrigir de baixo para
cima, ok? Então vamos lá, aqui na alternativa E. Se as pessoas me perguntassem o que me referia, responder-lhes-ia que fazia menção a todos os acontecimentos trágicos da pequena localidade de Ferguson, Missouri, relacionados a mortes dos afro-americanos. Vamos lá. A gente não precisa entender muito de colocação pronominal para perceber aqui onde está o erro, tá? Quando nós vemos aqui menção a todos com crase e relacionados à morte com crase, eu já sei que essa alternativa está errada. Por quê? Todos é pronome indefinido, e aí com pronome indefinido eu não consigo colocar crase. E mortes aqui, ó, a palavra mortes está no plural e a crase está no singular, tá? Então eu não posso colocar crase nesses casos, ok? Então vamos lá para a alternativa D agora. Se as pessoas me perguntassem do que me referia, peraí, me perguntassem do que me referia, quem pergunta, pergunta algo ou alguma coisa a alguém. Então essa regência aqui está errada, tá? A regência do verbo perguntar está errada, ok? Vamos continuar aqui. Lhes responderia. Errado de novo, porque o verbo responderia que ele está conjugado no futuro, tá? E quando o verbo está conjugado no futuro, a colocação pronominal dele acontece no meio do verbo, tá? A exemplo aqui, ó, do que nós vimos na alternativa E. Responder-lhes ia, ok? Então aqui também está errado, tá? Que fazia menção a todos, aqui a crase está correta. No entanto, a crase aqui ó, volta a se repetir errada, tá? Colocando crase em uma preposição singular mais um substantivo feminino plural, tá? Então a D aqui também está errada. C. Se as pessoas perguntassem no que me referia, no que? Acabamos de ver aqui, ó, que pergunta algo, alguma coisa, a alguém, tá? Novamente aqui, ó, colocação pronominal do verbo responder errado, tá? Então, ó, aqui a crase está correta e aqui também está correto, tá? Por que correto, professor? Não teria que ter crase? Teria, se ambos estivessem no singular ou plural. Como não está? Então, eu tenho que manter sem crase. Mas está errado pelos outros motivos que eu falei, né? Regência errada, colocação errada, ok? Então, a C também está errada. B. Se as pessoas me perguntassem o que me referia, não. A que me referia. Responderia-lhes, novamente, errado. Responder-lhes-ia, tá? Novamente, a crase aqui errada, não posso ter crase diante de pronome, tá? E aqui no segundo caso da ocorrência de crase, o correto seria a presença dela, tá? Por quê? Plural, plural, tá? Então aqui deveria ter crase, mas pelos outros motivos já apresentados, a alternativa está errada. Sobrou-nos quem então, minha gente? Alternativa A. Se as pessoas me perguntassem a que me referia, olha só que diferença, né? Então, quem pergunta, pergunta algo, alguma coisa a alguém, regência da preposição a. Responder-lhes-ia, ó, verbo conjugado no futuro, forma, colocação pronominal por meio da mesóclise, que é quando o pronome está no meio do verbo, tá? Que fazia menção a todos. Olha aqui que lindo, sem crase,
Todos pronome indefinido, não admite crase. Acontecimentos trágicos na pequena cidade de Ferguson, Missouri, relacionados, aquilo que está relacionado a algo. A pede a preposição a. Mortes. O substantivo feminino pede o artigo a. Olha só, está no plural, a sobreposição de as está no plural. E o substantivo feminino também. Então, ó, crase nele. Então, alternativa correta, alternativa A. Aqui na questão número 3. Ok? Pessoal, tá muito rápido. Se tiver muito rápido, vocês avisem aí, por favor. Manda um comentário. Ou manda lá no grupo Pro, fala mais devagar nos vídeos, por favor. Tá? Então vamos lá agora aqui, questão número 4. Assinale a alternativa cuja frase apresenta pontuação e sinal indicativo de crase na palavra em destaque, de acordo com uma norma padrão. Então vamos lá. Pontuação, vírgula, ok? E crase. Então vamos lá. Vamos identificar primeiramente onde é que estão as palavras em destaque, tá? Ó, a todas as escolas, a publicar histórias, a Universidade de Harvard, a criança e a atitudes, ok? E já identificamos. Agora nós vamos analisar. Tudo bem? Vamos lá. Um segundo livro deverá levar bons ensinamentos a todas as escolas. Um segundo livro deverá levar bons ensinamentos a todas as escolas. Pessoal, vamos lá, questão aqui de vírgula, tá? Eu não separo verbo de complemento, não posso, tá? Então, deverá levar, leva algo ou alguma coisa, bons ensinamentos aqui é objeto direto do verbo levar. Eu não posso separar por vírgula o verbo do complemento, tá? Aqui, a mesma coisa. Quem leva, leva algo ou alguma coisa, bons ensinamentos, a alguém, a todas as escolas. Então, a todas as escolas também é objeto, só que agora aqui, ó, indireto, tá? Então, não posso separar por vírgula o verbo de seus complementos, tá? Então, isso aí já tá errado, ok? E a todas, todas é o que mesmo, gente, que a gente tá falando aqui, há 3 exercícios já? Pronome indefinido, então não posso colocar crase, ok? Então, a alternativa A está errada, tá? Boareto começou a publicar histórias sobre a limpeza pública. Vamos lá. Eu não separo também por vírgula sujeito de verbo. Eu não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, tá? Não posso. A publicar. Gente, crase diante de verbo é permitido? Não, não é permitido. Então, a alternativa B também está errada, ok? C. Boarito foi à Universidade Harvard palestrar a respeito de suas experiências. Quem vai, vai a algum lugar, correto. Só que não posso separar por vírgula, ok? E aqui, respeito é masculino, então eu não posso colocar crase. Ok? Errada. Alternativa D. O Gari, em seu livro, quer ensinar à criança o que fazer com lixo. O Gari, em seu livro, quer ensinar à criança o que fazer com o lixo. Gente, vamos lá. Aqui, o que nós temos, tá? O Gari, aqui, ele está separado, tá? Da oração, por quê?
nós temos um adjunto deslocado, tá? Em seu livro, ele é um adjunto adverbial de lugar, tá? E ele está deslocado. Por ele estar deslocado, ele precisa estar entre vírgulas, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver a vírgula dele, tá? Então, aqui, ele é um adjunto e ele precisa estar entre vírgulas, ok? Ele precisa estar entre vírgulas, desculpa, ok? Então, vamos lá. O Gari, em seu livro, quer ensinar a criança o que fazer com lixo. Seria o mesmo que nós falarmos: o Gari quer ensinar a criança o que fazer com lixo em seu livro, tá? Então, ele colocou o adjunto adverbial de lugar, que é um termo acessório, lá do final e trouxe ele lá para o início da nossa oração, para confundir a cabecinha de vocês, tá? E precisa ser colocado entre vírgulas, ele precisa estar isolado entre vírgulas, ok? Então, aqui está certo, tá? Quer ensinar a criança o que fazer com lixo. Ele quer ensinar algo a alguém. A quem ele quer ensinar? A criança, tá? Então, a criança aqui é o objeto indireto do verbo ensinar, ok? Que vai reger a preposição a, seguida de artigo a, porque criança é substantivo feminino. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, por enquanto, aqui a nossa alternativa certa é a alternativa D, tá? Alternativa E. A empatia diz respeito a atitudes. Opa! Posso colocar crase diante de palavra plural se eu estou no singular? Não posso. Não posso. Aqui deveria ser plural, plural, para admitir crase. Ok, pessoal? Então, a alternativa correta aqui na 4 é a alternativa D, ok? Alternativa D. Vamos lá? Questãozinha de número 5. Tá acabando, tá acabando. Ok? Toma uma aguinha para hidratar. Exarte. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui o que nós temos, tá? A saúde plena assemelha-se felicidade simples. Sorrir é tão benéfico, saúde do homem que o ajuda prevenir doenças como depressão, tá? Então aqui a questão está pedindo para nós completarmos adequadamente, tá? Os espaços quanto ao uso da crase. Então, com relação ao emprego do assento indicativo de crase, lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Vamos lá. A saúde plena assemelha-se. Então, vamos descobrir qual é a regência do verbo assemelha-se. Aquilo que se assemelha a algo. Então, aqui ele vai pedir a regência da preposição a, correto? Felicidade. Nós falamos a felicidade ou o felicidade? A felicidade, né, pessoal? Isso significa que felicidade é um substantivo feminino. Então, aqui ele vai pedir o artigo a. A mais a, crase a, tá? Então, eu já corro aqui para as minhas alternativas, já vejo qual se inicia com crase. Então, eu vou ficar com a alternativa A, B e C. Já vou eliminar a D e a E da minha vida, tá? Já vou eliminar aqui, ok? Então, continuemos. Sorrir é tão benéfico. Sorrir é tão benéfico. Aquilo que é benéfico a alguém. Regência do A,
ok? A que? A saúde. Saúde, palavra feminina. Então, a mais a, crase, a. Qual das alternativas que sobrou pra gente que a segunda começa com crase? Alternativa A, tá? Por que alternativa A? Vamos continuar aqui, ó. Que o ajuda. Quem ajuda, ajuda algo ou alguém a conseguir alguma coisa, tá? Não tem regência. E outra, é verbo. Então, não posso colocar crase diante de verbo, tá? A prevenir doenças como a depressão. Depressão aqui é substantivo feminino, tá? Como? Se o como aqui, ao invés de conjunção, ele fosse o verbo comer, mas nem assim daria. Quem come, come algo ou alguma coisa, tá? Então, alternativa correta, alternativa A. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Penúltima questãozinha agora pra gente aqui na tela. Vamos lá. Novamente, de completar, ok? Então, nós conseguimos fazer também indo por eliminação. A gente faz a primeira e vai eliminando, ok? Atribui-se Bert Faustet, que faleceu portas do século XXI, o privilégio de ter sido a última testemunha do insólito jogo de 1915, quando britânicos e alemães, alheios à brutalidade da guerra, ficaram frente a frente apenas como oponentes no futebol. Então, vamos descobrir aqui qual a nossa alternativa correta. Quem atribui algo ou alguma coisa a alguém. Tá? Ele pediu a regência aqui. Só que Bert, no meu substantivo masculino, posso colocar crase diante de substantivo masculino? Não, não posso. Tá? Então, aqui, esse primeiro A não vai ter crase. Tá? Então, eu vou e já elimino a alternativa D e a alternativa E. Ok? Que faleceu às portas do século XXI. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é uma expressão, né? E vamos lá, falecer às portas. Quer dizer que tinha uma porta realmente para passar do século XX para o século XXI. E aí ele morreu ali no meio dessa porta? Não, né? Ele quer dizer que ele faleceu prestes a entrar no século XXI, né? Então, aqui é uma expressão. E por indicar essa expressão, eu vou precisar de crase, ok? Falecer às portas, falecer às vésperas do século XXI, prestes a chegar ao século XXI, ok? Então, eu vou eliminar agora a alternativa A, ok? O privilégio de ter sido a última testemunha do insólito jogo de 1915, quando britânicos e alemães alheios. Quem está alheio a algo ou a alguma coisa, correto? A que? A brutalidade. Brutalidade é substantivo feminino. A mais a, crase a. Qual é a nossa alternativa correta? Alternativa B, novamente, tá? Ficaram frente a frente. Diante de palavras repetidas, eu não posso colocar crase, tá? Então, frente a frente não admite crase. Ok, pessoal? Tudo bacaninha? Tudo certinho? Belezinha, belezinha? Última questão, então. Novamente, de completar, ok? Então, nós temos o texto, nós temos as alternativas e nós vamos completar, ok? Então, vamos lá.
Na neurociência, a relação entre manutenção de padrões e a criatividade também é medida principalmente pelo córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial nas funções executivas e nas tomadas de decisões. Próximo a essa área do cérebro, temos o sistema límbico relacionado decisões mais emocionais e intuitivas. O neocórtex é responsável pelo pensamento crítico e por decisões mais estratégicas. A dinâmica entre os sistemas é essencial para a resolução criativa de problemas, permitindo que questionemos nossas escolhas e desbloqueemos capacidade de reconfigurar nosso pensamento e nossas experiências. Então vamos lá, pessoal. Na neurociência, a relação, aquilo que se relaciona entre. Então, a preposição já está aqui, ok? A manutenção de padrões e a criatividade, tá? Então, aqui, ele vai me exigir um artigo. Se há aqui é de artigo, porque está acompanhando a palavra manutenção, que é substantivo feminino, ok? Então, eu corro lá para as minhas alternativas e vou eliminar. Vou eliminar quem? Eu vou eliminar a E e vou eliminar a D, ok? A manutenção de padrões e a criatividade também é medida principalmente pelo córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial nas funções executivas e nas tomadas de decisões. Próximo, quem está próximo a algo, ok? Essa. Pronome demonstrativo. Posso colocar crase diante de pronome demonstrativo? Não. Então, sem. Nossa, professora. Professora tentando aprender a mexer em tecnologia nova era nisso. Tá? Então, aqui, novamente, não admite crase, tá? Eu volto nas minhas alternativas e já tenho a minha resposta correta. Só para tirar a dúvida, vamos terminar aqui, tá? Relacionado decisões. Aquilo que está relacionado a algo. No caso, decisões. Então, aqui, crase, ok? Continuando. Permitindo que questionemos nossas escolhas e desbloqueemos a capacidade. Tá? Aqui, substantivo. Quem desbloqueia, desbloqueia alguma coisa. Não tem necessidade da regência, tá? Então, aqui, alternativa A. Certinho, pessoal. A aula de hoje sobre crase foi isso, tá? Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês em relação à crase. Espero poder ter ajudado. Ok, pessoal? Quem tiver dúvidas, pode mandar lá para a Pro no grupo, ok? E é isso aí. Muito obrigada por hoje, pessoal. Beijo, beijo.